Pela história, pela cultura, pela identidade da Ucrânia, nós vamos lutar e defender até que tudo isso esteja realmente garantido. Agora, se a gente trocasse Ucrânia por Alemanha e dissesse nós lutamos pela identidade da Alemanha, pela nossa história, pela nossa cultura e assim por diante, todo mundo ficaria de mãos na cabeça e diria, meu Deus, que declaração mais reacionária. Uma coisa dessas não pode vir dos verdes. A mobilização do medo é um instrumento central política autoritária. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Ich zeige Ihnen Olá, bem-vindos ao programa Contra a Corrente. Aqui eu mostro posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Com a Rússia por uma mudança de política é o título deste livro, publicado no ano passado, com prefácio do ex-comissário da União Europeia, Günther Verheugen. O projeto foi iniciado pelo responsável, um professor livre-docente da Universidade de Bremen, que é o meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Stefan Luft. Você lançou um livro, 5 autores participaram, além de você também Jan Okielka da Polônia, Jürgen Wendler e, claro, Günther Verheugen. Como foram as reações em Bremen? Antes de tudo, é preciso dizer que essa parede invisível em relação à mídia tradicional ainda existe. Os grandes veículos, os jornais diários, o rádio e a TV públicos agem como se essa publicação simplesmente não existisse. A gente lançou o livro em Berlim, apresentamos o livro e ele está sendo ignorado. Houve também um evento de lançamento em Bremen e antes disso, o então secretário do Interior, Ulrich Meurer, que na época era também presidente da Conferência dos Ministros do Interior, tinha confirmado presença para fazer um discurso de boas-vindas. Mas depois saiu, principalmente no jornal TASS, uma crítica ofensiva ao livro. E aí o secretário acabou retirando a promessa de participar da apresentação. Quer dizer que ele está com medo da imprensa? Dá para dizer assim? Und der Innensenator hat dann seine Zusage, an dieser Präsentation teilzunehmen, zurückgezogen. Das heißt, er hat Schiss vor den Medien, kann man das sagen? So würde ich es nicht ausdrücken, aber er hatte... Eu não diria exatamente assim, mas ele provavelmente tinha bons motivos políticos para dizer: não vou deixar que os últimos 3 meses do meu mandato, depois de 17 anos como senador em Bremen, sejam arruinados por isso. É por aí. Esses devem ter sido os motivos dele. De qualquer forma, o resultado foi o seguinte: a gente tinha um local no centro da cidade e ele foi cancelado para mim 46 horas antes do evento, por causa dessa cobertura na imprensa. Felizmente, eu consegui desprotembrar esse de 50 pessoas por 150. 50 Personen, 150 Personen gefasst hat, 160 sind dann gekommen, aufgrund dieser Aufregung. 160 pessoas apareceram por causa de toda essa agitação que houve em torno do assunto. A Rádio Bremen falou sobre isso, e foi algo que me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu ouvi, na televisão nesse contexto, um jornalista do jornal TASS usar a expressão abre aspas, propaganda desagregadora, fecha aspas, para falar sobre esse livro. E isso me surpreendeu, porque eu não esperava que termos desse tipo, vindos da primeira metade do século XX, do Terceiro Reich e tudo mais, fossem agora usados também por veio de mídia de orientação mais à esquerda. Então, basicamente, estão te acusando de enfraquecer a capacidade de defesa, só porque esse livro, já no título, defende algo que é justamente a base da nossa Constituição: manter a paz com os vizinhos e preservar a paz. Entendi certo? Exatamente. O título, na minha opinião, ou na nossa, dos 3 autores, não tem nada de escandaloso. Poderia muito bem se chamar Com a China.
Só que a Rússia é o maior vizinho da União Europeia, também faz parte da Europa. E nós temos, ou deveríamos ter, o maior interesse possível em manter uma boa relação de vizinhança com a Rússia, que é o maior país do mundo em extensão, o maior em recursos naturais e a maior potência nuclear do planeta. De preferência dentro de uma arquitetura de segurança europeia. Mas o que acontece é justamente o contrário. E quem defende esse tipo de relação de boa vizinhança acaba sendo desacreditado, discriminado e colocado em certos cantos onde com certeza não deveria estar. Persegue aceitável. Não, isso não teve nenhuma consequência para mim nesse sentido. Claro, não fez bem para o meu coração, digamos assim, mas é algo que a gente tem que aceitar. De qualquer forma, não teve consequência nenhuma. Quer dizer, eu não fui punido de jeito nenhum por causa disso. Não tive nenhum prejuízo profissional ou econômico. Não foi o caso. No caso da Ulrike Guerreau ou do Patrick Babi, a situação fugi. Ist es eindeutig anders. Insofern unterscheidet sich das, was Sie und Frau Guerreau und andere erfahren haben, grundsätzlich. Also ich werde in Ruhe gelassen, ich kann in Ruhe meiner Arbeit nachgehen. Das schätze ich auch. Und insofern habe ich da keinen Grund, mich zu beklagen, aber es ist natürlich so, es hat auch. Mas é claro que aconteceu o seguinte. Também houve um grande ataque nas redes, especialmente no Twitter, por causa do meu primeiro livro, Guerra na Ucrânia, Por que a Europa precisa de uma nova política de extensão, que saiu em 2023. Isso aconteceu depois que eu dei uma entrevista sobre o tema para a Rádio Deutschlandfunk. Não são experiências agradáveis, isso precisa ser dito. Existe uma certa sensação de isolamento, e digamos assim, quando a gente é pessoalmente afetado por isso, não é nada agradável, mas é algo que a gente precisa aceitar. Por que hoje são isoladas justamente as pessoas que em palavras e em espírito seguem a Constituição? Isso tem a ver com o fato de que, na visão dos que estão no poder, na política, na mídia, na cultura e na economia, a gente não vive mais em tempos de paz, mas sim numa fase entre a paz e uma situação de tensão. A tese é a seguinte: a Rússia vai atacar a União Europeia no fim da década de 2020, agora se fala em 2029, ou talvez atacar a OTAN. E até lá haveria uma fase preparatória, em que já se poderia observar uma guerra encoberta. Todos nós conhecemos isso. Recentemente teriam sido encontrados brinquedos sexuais que continham explosivos, e ficou logo claro quem seria o responsável: a Rússia. Esse vai ser um dos principais temas daqui para frente. Also Putin möchte auch schon unser Sexualleben unter Kontrolle. Pois é, o Putin quer até controlar a nossa vida sexual. No meu artigo, eu analisei uma série de casos que foram listados pelo jornal Die Zeit, em que se afirmava que seriam ataques ou incidentes ligados aos serviços secretos russos. E eu, como observador científico, pude constatar em boa parte desses casos que muitos já estavam esclarecidos. Em alguns ficou claro que tinham sido ações de extremistas de esquerda na França ou de outros grupos. E em muitos outros, a situação continuava sem explicação. Mas de cara já se dizia: a Rússia é responsável. E esse clima, de certa forma, já define como a Rússia é vista. Und das Klima kennzeichnet ja ohnehin die Gesellschaft. Putin ist an allem schuld, für alles verantwortlich. Putin é culpado de tudo, responsável por tudo, e segundo dizem, quer nos atacar ainda nesta década. Mas um dos mais importantes especialistas em geopolítica, o professor John J. Mearsheimer, da Universidade de Chicago, apresenta uma série de razões pelas quais a Rússia não vai atacar a OTAN. Ele começa lembrando que o próprio Putin já afirmou isso várias vezes, que os russos invadiram a Ucrânia com 190 mil soldados, o que nem de longe seria suficiente para ocupar todo o país, e que do ponto de vista estratégico, Putin não tem motivo algum para se confrontar com toda a OTAN. Mas isso simplesmente não é levado em conta.
Das wird nicht gehört? Diese Stimmen werden nicht gehört. Essas vozes não são ouvidas, elas se perdem num espaço de debate muito limitado, acabam sendo empurradas para fora. Existem sim canais na internet, inclusive em inglês, principalmente em inglês, onde especialistas militares americanos ou cientistas políticos, como Mearsheimer, se manifestam sobre isso. Mas nada disso é ouvido, nada disso é discutido. Pelo contrário, a gente tem esse chamado Plano de Operações Alemanha, que continua sendo um segredo de Estado. Só existe um resumo que foi publicado. A versão completa continua sob sigilo. Mas com o Plano de Operações Alemanha, a gente tem esse fenômeno de militares que acabam se politizando. Eu chamei isso assim. Militares que, a partir da Bundeswehr, atuam em vários grupos da sociedade, fazem palestras e, em parte, expressam ideias políticas bem simplistas. Eu não colocaria isso como uma culpa pessoal sua, porque o senhor provavelmente não fez um curso de ciências sociais ou políticas, e, como oficial, nem é obrigatório. Mas justamente por isso, seria bom ter um pouco mais de cautela quando se trata de declarações políticas. E dá para perceber claramente que esse nível de simplificação, essa propaganda, aumentou bastante. Aliás, foi exatamente por isso que dissemos, precisamos fazer um complemento, lançar um segundo livro, mesmo sabendo que isso sempre dá um trabalho enorme. Vai sen börv zaratrigen with times ou bursig seralith. Unterzogen werden. Ich würde diesen Begriff selber auch nicht Eu mesmo não usaria esse termo. Acho que ele faz sentido em certos contextos, sim. Mas no nosso caso, ainda temos acesso a uma mídia plural. Quer dizer, se eu quiser, posso me informar pelos canais públicos ou por alguns canais na internet. Não preciso ficar preso a um único lado, como aquelas pessoas que às 7h45 da noite ligam a televisão na ARD e ficam esperando o noticiário. Isso eu lembro bem da minha infância. Das kenne ich noch aus meiner Kinderzeit. Da war sozusagen dieser Hausaltar, war das Fernsehen. Naquela época existia, por assim dizer, um altar doméstico, a televisão, nos anos 60 e 70 do século passado. As pessoas assistiam juntas. Todo mundo se reunia na sala para ver o telejornal. E isso, claro, não era um caso isolado. De qualquer forma, o cenário da mídia mudou muito em comparação com aquele tempo. Por isso eu diria que hoje a gente precisa se esforçar, se quiser não só saber o que é dito que devemos saber, mas realmente buscar conhecimento, se informar de forma completa. E essa possibilidade continua existindo hoje. Ein Bericht des US-Kongresses. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos afirma, com base em depoimentos de todos os principais executivos das grandes empresas de internet e em documentos internos dessas companhias, que Bruxelas teria manipulado 8 eleições dentro da União Europeia. Segundo o relatório, essas empresas de tecnologia foram obrigadas, sob ameaça de multas bilionárias, a moderar, ou seja, censurar, conteúdos críticos à União Europeia. E o próprio termo censura aparece nesse relatório. Mídias russas como a RT e a Sputnik estão bloqueadas na União Europeia. Será que estamos vivendo sob uma espécie de bolha de censura? In der EU gesperrt. Leben wir unter einer Glocke der Zensur? Also, es ist zumindest so. Bom, pelo menos é assim. A União Europeia entende que é preciso combater a propaganda do inimigo, mas não por meio de esclarecimento, e sim por meio de proibições. Por exemplo, o Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, não proibiu as emissoras inimigas alemãs. Em vez disso, fez um trabalho de esclarecimento, dizendo: isso é propaganda do Reich Alemão Nacional Socialista. Mas não proibiu. E essa tendência hoje é muito forte. A de Desengses proteger o povo. Wir müssen die Bevölkerung schützen. Die Bevölkerung ist nicht, die Menschen sind nicht die Bürger. A população, as pessoas, os cidadãos, eles claramente não são considerados maduros o bastante para formar a própria opinião. A ideia é evitar ao máximo que tenham contato com declarações políticas vindas da Rússia ou de onde quer que seja, até mesmo de pessoas do próprio país. E na minha visão, essa é uma postura completamente errada.
A liberdade de expressão, de reunião e de associação é um elemento essencial da ordem democrática e livre. A gente já viu, durante o período da pandemia, que a liberdade de se reunir e de formar opinião foi fortemente limitada. E isso, claro, está acontecendo de novo agora. Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat in meinem Fall in einem Urteil zu meinen Gunsten der Universität Kiel erläutert, dass Informations- und Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz, auch Forschungsfreiheit, ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat darstellt und meine fristlose Kündigung für illegal erklärt. Jetzt schreibt die Universität Kiel in einem Rundschreiben des Präsidiums an alle Mitarbeiter und Studierenden, wie es heißt, Todos os estudantes estão proibidos de viajar para a Rússia. O que você acha disso? nach Russland zu fahren. Was halten Sie davon? Das war ein wörtliches Zitat. Eu tenho plena convicção de que a universidade não tem o direito de impor esse tipo de proibição. Onde é que a gente vai parar com isso? Quer dizer, se agora alguém me disser, você não pode ir para Cuba, para Venezuela ou para qualquer outro lugar, eu realmente não sei de onde a universidade tira o direito de impor esse tipo de restrição aos seus membros. É claro que por motivos de segurança, ela pode fazer recomendações. Mas isso é algo completamente diferente. Genau. Man könnte sich Exato. auch vorstellen, dass ein Também dá para imaginar que, diante da guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que é considerada uma violação do direito internacional, estudantes, como se diz, ou até funcionários, sejam proibidos de viajar para os Estados Unidos ou para Israel. zu reisen. Es wäre auch abwegig und es ist ja auch Seria algo completamente fora de questão. E faz parte dessa política também cortar quase totalmente as conexões com a Rússia, inclusive no nível da chamada sociedade civil. Aqueles encontros de São Petersburgo, as parcerias entre cidades, tudo isso está sendo sistematicamente eliminado. E eu acho que isso é um erro. Alguém já disse uma vez, como é que a gente vai voltar a cooperar com a Rússia? Se a Rússia, a política russa e o atual presidente russo são tratados como inimigos da humanidade, como um demônio. E isso foi uma citação literal da senhora Strack Zimmerman. Eu me pergunto, como é que a gente vai conseguir algum dia ter de novo uma relação produtiva e razoável com a Rússia? Ouvi agora há pouco que acho que o ministro-presidente do leste da Alemanha, comentou que talvez fosse o caso de pensar se em algum momento não deveríamos voltar voltar a importar matérias-primas da Rússia. Rohstoffe von Russland bezieht, aber dazu gehören ja immer zwei. Ja, man muss Mas para isso, sempre são necessários dois lados. Primeiro, é preciso perguntar se a Rússia tem algum interesse, depois de todo o fanatismo com que nos últimos anos, desde 2022, mas também antes disso, a Alemanha tratou a Rússia. Isso foi um desastre completo. Eu até reli recentemente tudo que a senhora Baerbock fez. Justamente a ministra das Relações Exteriores, que não perdeu uma única oportunidade, em aparições na imprensa internacional, de usar seu discurso sobre a Rússia para ofender pessoalmente de forma grave o lado russo. E eu acho que isso é algo que uma ministra das Relações Exteriores não deveria fazer. Ela entendeu completamente errado o papel do cargo. E por causa disso, essa política acabou prejudicando de forma duradoura a relação com a Rússia. das Verhältnis zu Russland nachhaltig zu zerstören, ist einfach fatal. Woher rührt das, dieser Fanatismus? De onde vem isso, esse fanatismo? A senhora Baerbock simplesmente não sabe se comportar? Isso é uma campanha vinda de algum grupo, algo planejado de propósito? As pessoas fazem isso por ignorância? Fazem porque têm medo? Isso foi iniciado pela OTAN como parte de uma guerra cognitiva. Onde o senhor vê as causas disso? Kriegsführung, wo sehen Sie die Ursachen? Ja, es ist wahrscheinlich von allem etwas. Ich sehe die Ursachen. Sim, provavelmente é um pouco de tudo. Eu vejo as causas principalmente nessa política baseada em valores. Esse tipo de política tem uma dinâmica de agressão dentro de si. Quando eu digo que temos interesses diferentes e talvez conflitos sobre como avaliamos esses interesses e que precisamos encontrar um caminho comum,
Normalmente dá para chegar a um compromisso. Dá para montar um pacote, fazer concessões, um lado cede um pouco, o outro também, algo assim. Mas numa política baseada em valores, a lógica é diferente. A ideia é que nós representamos os valores. Ist es doch so, dass man sagt, wir verkörpern die Werte und das Gegenüber ist sozusagen. E o outro lado é, por assim dizer, o contraponto. Isso combina muito bem com essa política maniqueísta, essa política do dualismo entre o bem e o mal. E, na minha opinião, a política dos verdes acabou se radicalizando por causa disso. Se a gente olhar de novo as declarações dos verdes desde o começo da guerra na Ucrânia, dá para perceber claramente que nas resoluções dos congressos do partido ou em outras decisões, aparece com muita força essa ideia de nós somos os bons, nós representamos os direitos humanos, nós representamos a humanidade e os outros representam o mal. Humanität. Und die anderen verkörpern das Böse. Sie hat dem russischen Außenminister. Ela acusou o ministro das Relações Exteriores da Rússia durante um encontro internacional, dizendo algo como: seus tanques trazem destruição, seus tanques não trazem comida para bebês, seus tanques não trazem água. Claro, essa é a diferença em relação aos tanques da OTAN. Esses, em princípio, trazem comida para bebês, água e tudo o que se precisa. Então, em parte, e eu nem quero usar aquela expressão de uma virada de 360 graus, mas em parte, isso é simplesmente um pouco infantil. Certamente tem a ver também com a personalidade da então ministra das Relações Exteriores, que agora afinal subiu para as Nações Unidas. Mas, na minha opinião, isso se deve principalmente a essa política baseada em valores. Vorwiegend an dieser Wertepolitik. Es liegt auch daran, dass natürlich mit der Regierungsbeteiligung der Isso também tem a ver com o fato de que, quando os verdes entraram no governo no fim dos anos 90, eles foram obrigados a se afastar da sua posição mais pacifista. No começo, eles se viam como o braço político do movimento pela paz. Mas, claro, nos tempos da guerra da Iugoslávia, ao entrar num governo, na época com Schröder e Joschka Fischer, isso era inevitável. Quem quisesse participar precisava se aproximar da posição da OTAN. E foi exatamente o que fizeram. Fizeram isso com entusiasmo e, digamos assim, com uma obediência antecipada, que olhando hoje é realmente impressionante. im Nachhinein betrachtet sehr beeindruckend ist. Identitäre Politik, werteorientierte Política identitária, política orientada por valores, parte primeiro da ideia de afirmar a validade do próprio grupo social, da própria nação, e tende a querer ensinar outras nações como agir. O historiador Götz Ali comentou sobre isso, olhando para os verdes, e disse: os nacionalsocialistas também foram um movimento identitário, assim como os verdes. O senhor concorda com essa afirmação? Wie die Grünen. Würden Sie dem zustimmen? Ja, ich bin solchen. Olha, eu tendo a evitar esse tipo de polarização. Eu diria que a política identitária, que é basicamente o ponto central dessa afirmação, tem a ver, antes de tudo, com separação, exclusão e desvalorização. É aquela lógica do nós somos os certos e os outros acabam sendo vistos como inferiores em comparação ao nosso grupo. O que me chamou muito a atenção nesse conflito na Ucrânia foi que os verdes disseram, eu até fui reler isso, não lembro as palavras exatas, mas políticos do Partido Verde afirmaram algo como: nós vamos lutar e defender a história, a cultura e a identidade da Ucrânia, até que tudo isso esteja realmente garantido. Bis das sozusagen gesichert ist. Wenn man da jetzt statt Ukraine Se a gente trocasse Ucrânia por Alemanha e dissesse, estamos lutando pela identidade da Alemanha, pela nossa história, pela nossa cultura e tudo mais, todo mundo ficaria de mãos na cabeça e diria: meu Deus, que declaração reacionária, isso não pode vir dos verdes. Ou seja, existem claramente identidades étnicas e nacionais que são consideradas dignas de proteção e outras que são vistas como menos importantes, ou nem um pouco. O que me impressiona nessas declarações que você acabou de citar é que as pessoas que falaram isso nem conhecem a Ucrânia e nunca estiveram em uma zona de guerra. Isso, claro, também entra na conta.
É verdade. O conhecimento sobre as relações e as condições de lá é provavelmente em grande parte, como acontece com a maioria das pessoas na Alemanha, bem limitado. Sie haben in diesem Buch O senhor analisou com bastante profundidade o plano de operações da Alemanha nesse livro. O senhor fala sobre isso, até mencionou há pouco, é a sua área de especialidade. Mas esse plano é secreto, não é? Então, o que exatamente está escrito nele? ist ja geheim. Was steht denn drin? Naja, der Operationsplan Deutschland. Bom, o chamado Plano de Operações Alemanha é um plano que tem como objetivo preparar a sociedade civil, ou seja, organizações privadas, empresas de logística, companhias aéreas, todo tipo de instituição, administrações públicas, órgãos do governo, basicamente o dia a dia do país, para uma situação de guerra. Municípios, estados, todos estão incluídos nesse objetivo do Plano de Operações Alemanha. Estão sendo planejados e realizados exercícios conjuntos. Existe também outro plano, que faz parte desse Plano de Operações Alemanha, mas que foi divulgado publicamente. Ele trata da cooperação entre civis e militares. Esse sim foi publicado. E ali, por exemplo, fala-se sobre a infraestrutura hospitalar. Isso faz parte do Plano de Operações Alemanha e também desse Plano de Cooperação Civil-Militar. É bem interessante de ler, eu também vi isso no livro. A ideia é deixar claro que precisamos nos preparar, porque a infraestrutura hospitalar na Alemanha não está suficientemente pronta para uma situação de tensão, e muito menos para um cenário de guerra. Ausreichend aufgestellt ist. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass ja Interessante é que justamente na última legislatura, o ministro da Defesa e o ministro da Saúde eram ambos do mesmo partido, o SPD. Um deles defendeu uma reestruturação hospitalar que previa a redução do número de hospitais. E o outro, o ministro da Defesa, deixou claro, pelo menos é o que mostram esses planos, que primeiro, os hospitais das Forças Armadas seriam retirados do atendimento civil. E segundo, que os hospitais civis passariam a atender, em primeiro lugar, os feridos e gravemente feridos. A população, portanto, teria que se preparar para o fato de que, em caso de guerra, os soldados teriam prioridade e que outros tipos de tratamento, seja qual for, ficariam em segundo plano. was auch immer, erstmal zurückgestellt werden. Nun haben wir heute schon lange Wartezeiten. Hoje, a gente já tem tempos de espera bem longos. E nesse plano de cooperação civil e militar, eles publicaram números e dizem o seguinte: deve-se esperar cerca de 1.000 feridos por dia. E desses 1.000 feridos, 1/3 vai precisar de tratamento intensivo. E aí eles mesmos admitem, temos um problema, porque a formação cirúrgica dos médicos na Alemanha não está preparada para lidar com esses tipos específicos de ferimentos de guerra, inclusive os causados por drones. Eu sei disso porque converso com muitos médicos, e eles me dizem, é verdade, a gente não sabe direito como tratar essas lesões graves nos vasos sanguíneos e todas as complicações que vêm junto. No fim das contas, isso é praticamente uma confissão de incapacidade. Also es ist im Grunde genommen ein Offenbarungseid. Die Berliner Os hospitais de Berlim já ficam sobrecarregados nas emergências quando tem gelo nas ruas. So. Und insofern ist es Nesse sentido, é até difícil de entender. Fala-se sobre o assunto, claro, mas não parece ter nenhum impacto real. Não dá para dizer que está sendo discutido de forma controversa ou algo assim. É como se fosse simplesmente colocado de lado com aquele comentário: ah, são os desafios, isso acontece na guerra. Eu, sinceramente, não consigo entender completamente isso. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. wird hier eine russische Estão pintando aqui uma ameaça russa para justificar uma ampla militarização da sociedade, quer dizer, uma transformação de uma sociedade civil em uma sociedade voltada para o armamento. Zivilgesellschaft zur Rüstungsgesellschaft. Also die Rüstungsindustrie. A indústria de armamentos na Alemanha está vivendo um verdadeiro boom. É quase inacreditável. Dentro da União Europeia, a Alemanha é o país que mais investe em equipamentos militares.
E se essa meta de 5% da OTAN for realmente colocada em prática algum dia, isso significaria que entre 40% e 50% do orçamento federal seriam gastos com fins militares. Todo mundo precisa entender que isso não dá para fazer sem cortes enormes nas áreas sociais, na educação e em outras despesas públicas. Wo auch immer, wo öffentliche, bei anderen öffentlichen Ausgaben, ja. Und Então, existe essa forte tendência em direção à militarização. Dá para ver isso também nas escolas. Na Baviera, por exemplo, agora tem uma lei que obriga as escolas a deixar representantes do exército irem lá falar. Mas, claro, não vale o mesmo para os representantes de iniciativas pela paz ou qualquer outro grupo. No entanto, eu acredito, e isso vem muito da experiência que tenho com meus alunos, que uma parte considerável dessa chamada geração Z, que hoje está nas universidades, não está disposta a isso. O que está acontecendo na sociedade? Será que estão tentando abrir um novo campo lucrativo depois de perceberem que as sanções contra a Rússia viraram um fracasso econômico? Pode ser que isso tenha um papel, que traga uma certa esperança. Mas há economistas que dizem que a indústria de defesa não vai compensar o que a desindustrialização vai nos fazer perder, especialmente na indústria automobilística e em outros setores. Então, sim, pode ser. Interessante é que todas as forças, mesmo além do cartel dos partidos no poder, apoiam esse rumo de militarização. Nenhum político desse cartel defende iniciativas de paz da Alemanha, como a própria Constituição determina. Por que isso acontece? Sim, isso é realmente notável. Entre os partidos representados no Bundestag, praticamente só existem figuras como Günther Verheugen ou Peter Gauweiler da CSU, que já não ocupam cargos políticos, estão aposentados, ainda se manifestam, mas são marginalizados dentro de seus próprios partidos. Pelo contrário, há pessoas como o deputado da CDU, Kiesewetter, que pode dizer abertamente sobre a própria bancada: sim, existe na nossa bancada uma conexão com Moscou. Eu acho isso bastante significativo, porque, ao que parece, quem não defende a linha de guerra e a política em relação à Rússia com a mesma ênfase que Kiesewetter. Eles são difamados como representantes de uma suposta conexão com Moscou, seja lá o que isso queira dizer. Numa situação dessas, um líder de bancada ou o presidente do partido deveria se manifestar publicamente. Afinal, a acusação também foi feita em público. E dizer: eu não aceito que partes do meu partido sejam desmoralizadas dessa forma. Mas, pelo visto, isso é simplesmente tolerado. No fim das contas, dá para dizer que o espaço para opiniões é bem limitado. Existe uma pressão muito forte para seguir a linha imposta pelos que estão no poder. Der Herrschenden zu befolgen. Es hat immer schon Fraktionen. Sempre existiu uma certa disciplina de bancada e todo tipo de pressão, mas ainda assim havia disposição, em alguns casos, de se afastar da linha oficial. Só que, na minha opinião, isso diminuiu muito. O peso que a pessoa sente hoje é enorme, porque todo mundo sabe o que acontece. Uma enxurrada de ofensas e acusações cai sobre quem ousa dizer algo como: gente, não é do nosso verdadeiro interesse nacional que em poucos anos a gente acabe em guerra com a Rússia. O que precisamos é que o chanceler vá a Moscou e abra um diálogo. Não dá para aceitar que ele já esteja mais ou menos no segundo ano de mandato e ainda não tenha nem tentado começar uma conversa. Mas qualquer um que dissesse isso em público seria praticamente destruído. Se está claro que essa incitação à guerra não pode estar de forma alguma no verdadeiro interesse da Alemanha, de onde vem essa pressão, então? Será que estou errado em suspeitar que estamos lidando com políticos manipulados por interesses transatlânticos, que amarraram suas carreiras a organizações como o German Marshall Fund, a Atlantic Brücke
ou os Young Global Leaders? Atlantikbrücke, Young Global Leaders geknüpft haben. Das spielt sicherlich Isso com certeza tem um papel muito importante, sem dúvida. Dá para ver claramente isso nas biografias. E também entra em jogo, eu diria, essa ideologia, essa chamada política de valores que já foi mencionada antes. Ou seja, a ideia de ver a União Europeia como uma comunidade de valores que defende uma política woke, num sentido mais amplo. E a gente vê, por exemplo, na Rússia, mas não só lá, que isso não é desejado, não é seguido, é criticado de uma forma ou de outra. Isso pode, claro, ter um papel também na Rússia. De qualquer forma, o senhor tem toda a razão. Essa impertinência, essa dureza, essa falta total de disposição para compromisso com que um dos lados é atacado nesse conflito, e qualquer ideia de diplomacia é amaldiçoada e desacreditada. Isso é algo que de fato me impressiona muito. was in der Tat beeindruckt mich auch sehr. Ja. Wie kann sich denn die europäische Como é que a União Europeia pode se apresentar como uma comunidade de valores diante da Rússia, se ela mesma traz seus próprios valores democráticos com medidas de censura e sanções ilegais, como as impostas a Hussein Dolu ou Jacques Baude? oder Jacques Beau verrät? Ja, also das sind diese doppelten Sim, esses são os padrões duplos que custaram muito crédito político ao Ocidente. E a gente vê cada vez mais que esses padrões duplos não funcionam, não são aceitáveis. E digamos assim, essa superioridade moral combinada com um comportamento incorreto, como o senhor descreveu, acabou, na minha visão, desmoralizando o Ocidente em grande parte do mundo. E a gente vê também, no caso do Jacques Baude, que ele está tentando se defender. Ele conseguiu, por meio de um advogado, ter acesso aos dossiês em que o Conselho da União Europeia baseou suas decisões. Mas ele não pode publicá-los, nem compartilhar com ninguém. E ele afirma que esses documentos se baseiam em textos escritos por outras pessoas sobre ele. von anderen über ihn verfasst worden. Also es sind weniger Interviews mit ihm oder sowas, sondern Não se trata só de menos entrevistas com ele ou algo assim. Também existem matérias de caráter difamatório escritas sobre ele. E tudo isso tem um objetivo claro: criar uma política do medo. Isso foi dito de forma bem direta na coletiva de imprensa do governo. Lá, afirmaram que essas decisões valem, mas que, na verdade, não têm força legal. São decisões do Conselho, e ninguém é ouvido antes. Ou seja, não é um processo dentro do Estado de Direito, em lugar nenhum. Mas os representantes dos ministérios na Alemanha dizem, sim, as decisões estão corretas, e todos devem estar alertas, porque pode acontecer com qualquer um. Com você, comigo, com qualquer pessoa. Há artigos de denúncia suficientes sobre você, sobre mim, sobre quem quer que seja. E quando a gente junta tudo isso, fica claro, o que se busca é o medo, a intimidação. E é esse tipo de clima que se cria, um ambiente em que a gente... eine Atmosphäre, ja, da kann man Ein Einschüchterungsstaat. Um Estado que usa a intimidação, junto com a tentativa, e na verdade o sucesso, de usar o direito penal contra adversários políticos. Isso é um sinal clássico de uma ditadura, não é? Einer Diktatur, oder? naja, es ist zumindest eine Bom, dá para ver claramente uma tendência forte em direção a um Estado autoritário. Na Alemanha, dentro da União Europeia, não há dúvida nenhuma disso. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei estão, por um lado, completamente sobrecarregadas e, por outro, acabam agindo por causa de algum post absurdo no Twitter ou em qualquer outro lugar. Isso por si só já é uma contradição. Então, eu diria que sim, estamos caminhando para um Estado autoritário. E há um esforço muito grande para governar com base no medo. Dá para ver o paralelo com o tempo da pandemia. Diziam que se você visitasse seus avós no Natal e os infectasse, eles poderiam morrer depois, e por aí vai. Essa política do medo funciona. E é isso. A mobilização do medo é um instrumento central política autoritária. Eindeutig, Totalmente claro. Ódio, medo, sem nenhuma dúvida. eindeutig. Werden diese Ressentiments Esses ressentimentos, essas emoções estão sendo usados para controlar a população de forma mais rígida e explorá-la ainda mais. schärfer auszubeuten? Naja, zumindest um sie
Bom, pelo menos serve para justificar os cortes, que já foram anunciados e em parte até realizados, inclusive na área social. Isso é totalmente claro. Unter anderem zu rechtfertigen. Das ist völlig klar. Ja. Also mehr geht in die Rüstung. Então mais dinheiro vai para o armamento. Isso é tirado da população por meio da mobilização do medo. Ao despertar medo e agressividade contra um inimigo externo, a população é levada a aceitar esse jogo. In die Lage versetzt werden, das Spiel mitzumachen. Ja, wobei, ja, sagen die. Sim, embora as pesquisas ainda mostrem resultados diferentes, é verdade. Parece que continua sendo assim. Metade da população nos novos estados federais, ou até uma parte maior, diz que não quer uma guerra com a Rússia. Por outro lado, as pesquisas também mostram que o rearmamento é apoiado por uma grande maioria, algo em torno de 60% a 70%. E isso não é nenhuma surpresa, porque há uma campanha constante a favor disso. Ou, se quiser, dá para dizer que é propaganda mesmo. Eu não acredito que exista, de modo geral, um ódio aos russos na Alemanha. Nada disso. Acho que muita gente ainda defende que os conflitos precisam ser resolvidos de forma pacífica. No ano passado, eu me deparei com um livrinho, como eu sou da Baviera, e sempre me interessei um pouco pelas condições políticas de lá. Encontrei um livro de 2015. O título é À Beira do Abismo, e o autor se chama Wilfried Scharnagel. Und der Autor heißt Wilfried Scharnagel. Und das war einer der engsten Vertrauten von Franz Josef Strauß. E esse era um dos mais próximos de confiança de Franz Josef Strauß, parceiro de ideias, conselheiro e editor-chefe do Bayern Kurier. Foi ele quem escreveu esse livro sobre a política em relação à Ucrânia, que saiu pouco antes da morte dele. O motivo foi que ele quis contar novamente sobre aquele voo e a viagem de Franz Josef Strauß, em dezembro de 1987, a Moscou, a convite de Gorbachev. E é realmente impressionante como nesse livro fica mostrado com total clareza que Strauss, apesar de toda a crítica, da distância política, de qualquer diferença, disse claramente a Gorbachev: não pode ser do interesse político de ninguém que a Alemanha volte algum dia a ter conflitos militares com a Rússia. Konflikte mit Russland militärisch auszutragen. Hoje estamos vendo exatamente o contrário. Wir erleben heute genau das Gegenteil, aber es ist schon Hoje a gente vê exatamente o contrário. Mas é realmente impressionante que o grande patriarca da CSU, que ainda carregava as experiências de soldado da Segunda Guerra nas costas, mesmo décadas depois, e que conhecia bem o preço de sangue pago pela União Soviética, pelas pessoas de lá, e isso é de fato muito impressionante. Talvez fosse bom lembrar disso também aqueles que nos congressos do partido ainda exibem com orgulho os grandes retratos de Franz Josef Strauß. müsste denen bei Gelegenheit auch mal gesagt werden. Und der Leutnant Strauß. O tenente Strauss sabia o que é a guerra. E hoje a gente tem uma geração de políticos que claramente não faz ideia do que a guerra significa. Essa geração de políticos precisa ser substituída porque não entende as consequências do que faz. Naja, also, was soll man sagen? Bom, o que dá para dizer? Na Alemanha, existem eleições livres e secretas. Claro, essa geração que está no comando agora, em todos os partidos representados no Bundestag, tem culpa nesse rumo que o país tomou. Dá até para relativizar um pouco os partidos de esquerda, tirar um pouco o peso deles, porque eles têm mais dificuldade nessa questão. Mas o BSW nem conseguiu voltar para o Bundestag. Eles tinham uma posição muito clara, bem analítica, antes das eleições federais, sobre essa guerra. De qualquer forma, no fim das contas, sim, essas pessoas responsáveis deveriam ser substituídas. Mas eu vejo pouca chance disso acontecer. A gente vê também nas eleições estaduais que o SPD corre o risco de não passar da barreira dos 5%. Enquanto isso, os maiores defensores da guerra, os Verdes e a CDU, saíram fortalecidos dessa eleição, por exemplo agora em Baden-Württemberg. Claro, foi uma eleição estadual e dá para dizer que os eleitores usam outros critérios na hora de decidir o voto. Mas mesmo assim, é algo que chama atenção. Für ihre Wahlentscheidung, aber es ist schon bemerkenswert. Wenn in Baden-Württemberg fast 32%
Quando em Baden-Württemberg, quase 32% dos votos foram colocados na urna a favor dos verdes e quase 31% a favor da CDU, isso significa que 63% dos votos foram para partidos que promovem a guerra. A população de Baden-Württemberg, do ponto de vista psiquiátrico, é um caso sem esperança. In einem psychiatrischen Sinne ein hoffnungsloser Fall. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Não, eu não acho isso. Eu acho simplesmente que eles tinham outros critérios. Eles avaliaram a situação a partir de uma perspectiva estadual. Eles viveram uma legislatura com um governo de coalizão entre conservadores e verdes. O governador anterior teve índices de aprovação muito altos, e o candidato da CDU, pelo visto, não tinha as qualidades pessoais que se espera de um líder estadual. De qualquer forma, não seria justo criticar as pessoas por isso. Eu também vejo o resultado dessa forma, claro, mas é importante diferenciar se estamos falando de uma eleição estadual ou de uma eleição nacional. E eu também posso imaginar que na próxima eleição federal, a CDU e os verdes talvez não sofram uma grande queda. É bem possível que isso aconteça. nicht abstürzen werden. Also das kann durchaus sein. Shakespeare escreveu na tragédia Rei Lear, esse é o mal dos tempos, quando os loucos guiam os cegos. Tem? Ja, das ist É impressionante ver como a geração mais jovem está apática, mesmo sendo ela quem mais seria afetada. Quer dizer, na verdade, todos nós somos afetados por essa guerra. O país inteiro está sendo destruído. E eu digo o seguinte: se houver de novo uma guerra com a Rússia, é de se esperar que seja a última guerra na Europa. Diante disso, é realmente marcante ver como as pessoas olham para essa situação com tanta apatia. Eu fico pensando, talvez algo mude quando as primeiras cartas de convocação chegarem na mesa da cozinha. Aí pode ser tarde. Ou tarde demais, ninguém sabe. Mas eu não sei se os estudantes que estão terminando o ensino médio agora têm noção do que os espera, que em algum momento podem ser mandados para a frente oriental. De onde vem essa apatia? Especialmente entre aqueles que acabam servindo de carne de canhão. É difícil para mim dizer isso com certeza. É algo que eu mesmo tenho dificuldade de entender. Parece que existe uma certa resistência em lidar com esses temas. Eu até consigo compreender isso, não totalmente, porque afinal é uma questão existencial. E não só para quem está na idade de ser convocado para o serviço militar, mas, no fim das contas, para todo mundo. Agora, de onde vem essa resistência? Talvez ainda exista um certo espírito de submissão. Aquela ideia de que o Estado vai dar um jeito e que se as autoridades mandarem então. Mas eu sinceramente não consigo imaginar que essa geração vá para a guerra com entusiasmo. Isso não vai acontecer. Que papel tem, nesse contexto, os aparelhos ideológicos que vêm inundando a população com uma onda de propaganda? Eu penso, por exemplo, nas chamadas organizações não governamentais financiadas pelo Estado, ou nas fundações e centros de pesquisa pagos pelo governo ou pela indústria. E penso também nos institutos universitários, porque é realmente notável que praticamente todos os acadêmicos participem desse clima de guerra, com pouquíssimas exceções. Sim, existem exceções, sim. Aqui estão dois. Sim, há outros também. Mas é claro que o pensamento dominante tem um peso enorme, inclusive nas universidades. Isso não há dúvida. Existem esses think tanks, liberais, modernos, ou como quiser chamar, que recebem muito dinheiro público e trabalham para formar opinião política, digamos assim, falando de forma bem contida. Eles têm um papel importante. E o que também pesa muito é o alinhamento dos grandes meios de comunicação. Não só das emissoras públicas, mas também dos grandes jornais. Quando eu lembro do começo dos anos 80, na época do debate sobre o chamado rearmamento, houve manifestações enormes e já existia uma pluralidade de opiniões na mídia.
Havia dentro do SPD setores que rejeitavam isso com força. Helmut Schmidt era a favor, a CDU e a CSU também eram a favor, mas havia muita coisa acontecendo. Teve aquela grande manifestação no Hofgarten, em Bonn. Então, nesse sentido, hoje esse tipo de pluralismo praticamente não existe mais. Quem discorda acaba sendo marginalizado, silenciado, ou só consegue se expressar nas redes sociais, no YouTube, em canais como o seu. Mas nos grandes meios de comunicação, isso quase não acontece mais. Dá para perceber isso ouvindo a Deutschlandfunk e também em muitas outras emissoras. Tudo isso junto tem um peso enorme para explicar por que essa uniformidade, essa falta de diversidade de opinião, acabou se impondo. Der Dichter Bertolt Brecht. O poeta Bertolt Brecht chama atenção para o fato de que acadêmicos e também jornalistas são pagos pelas ideias que produzem e acabam entregando aquilo que foi encomendado. Na peça Turandot ou o Lavadeiro ele escreve: "Os seus pensamentos fedem como peixes podres." Isso acontece porque são negociados como num mercado de peixes. O senhor concorda com isso? Also, es ist, die Da ist uma bedu sobre Sirling ora. In de Surd, jetzt, also, Não precisa, né? score. Tá tudo bem. A gente não precisa concordar com tudo. Man kann doch sagen, sehe ich anders. ja, Pode-se dizer que não é diferente. Sim, existem colegas que discordam da doutrina dominante. Isso acontece nas ciências sociais, acontece entre os juristas, acontece em outras áreas também. Cada campo tem um grau diferente de disposição para tolerar opiniões divergentes. Às vezes, eu tenho a impressão de que entre os juristas, essa tolerância ainda é um pouco maior do que em outros lugares, mas eu vejo isso também na pesquisa sobre migração. Ainda há pessoas que se manifestam contra o consenso, mas elas praticamente não têm chance de encontrar muita repercussão. Chance auf Resonanz. Man muss natürlich sagen, É claro que a gente precisa dizer o seguinte: o cientista não trabalha buscando aprovação. O cientista não está atrás de aplausos. O foco dele é a verdade, é o conhecimento. E esse deve ser o critério. Quem quer aplauso, quem quer concordância, deve ir para a política e dizer sim, eu quero convencer as pessoas. Mas como cientista, não se trata de buscar aprovação. O papel é defender aquilo que foi pensado com cuidado, aquilo que se considera verdadeiro, ou pelo menos legítimo, resin. plausibel sind, muss man das vertreten. Und Sie haben viel Energie. E o senhor colocou muita energia nesse livro, no trabalho, na elaboração, na sua contribuição para o plano de operações Alemanha. O que lhe deu força para isso, diante da nossa análise tão pessimista? Die Kraft dazu gegeben. Ich habe 4 Kinder und ich bin Eu tenho 4 filhos e acredito de verdade, também pessoalmente, que cada um precisa fazer a sua parte para apontar esses desvios e agir contra eles. Cada pessoa tem que fazer o que está ao seu alcance. E para mim, como cientista, a minha forma de contribuir é escrevendo textos, publicando livros. Esse é o meu papel. Eu não quero um dia ter que me culpar por não ter me manifestado com clareza sobre mudanças que podem acabar sendo desastrosas para todos nós. die für uns alle verheerend enden können. Dr. Stefan Luft will O Dr. Stefan Luft quer enfrentar os rumos equivocados da política que levam à guerra e a ainda mais guerra. Ele é coautor e coeditor do livro Com a Rússia por uma Nova Política. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, Sr. Babi. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Fique com a gente. Propagandamedien verschweigen. Bleiben Sie dabei.